Uhul! Nós aqui de novo. Mais uma vez. Não trocamos de roupa. Não, porque a gente vai continuar com o papo com a Cris novamente. Bloco 2. Nem vou falar assim, obrigada por ter vindo, porque ela já tá aqui mesmo. Se você não viu o episódio anterior, volta lá, que aí você vai ver a nossa apresentação magnífica da Cris. Né? É dica de marketing, é dica de empresarial, é dica de sexo. É dica de tudo, gente. E história de vida também, pelo amor de Deus. Corre lá, vai ver o último EP. E agora, nosso tema vai mudar, atual, o tema mudou. Vai ser sexo e maturidade na maturidade. E maturidade eu acho que também tá na mesma. A gente quer saber como é a sua vida sexual agora. Agora que você vai falar. Ó, a primeira pergunta, a gente já tava falando um pouquinho disso antes de ligar as câmeras aqui. E aí, Osvaldo e você? Osvaldão. Quantos anos? Quase 40? 38, 40 juntos. 40 com namoro e 38 de casados. Nossa, gente. Quase a mim, então. Eu não sei quem sou eu sem ele, né? É uma coisa muito... Com quantos anos tempo, vocês se conheceram? Com 15 anos, a gente começou a namorar com 16 para 17. Você, né? 16, eu 16. Engravidei com 18 anos. Abafa, meu pai fez a mesma coisa. Engravidei com 18. Deixa abaixo. Gente, 18 anos é muito surreal de imaginar eu grávida com 18 anos, uma criança. Mas foi. Hoje você vê uma pessoa, né? você vê uma pessoa de 18 anos e fala... Como que eu já tava casada com uma... Mas pensando, certeza, ela né? voltando aí na história, você deve se lembrar assim, como uma... Muito mais imatura, óbvio. Não, total, mimada, super filhinha de papai. Muitos... Bem... Osvaldo comeu pouco de sopa. Foi. Eu sou filhinha do papai também, ó. Exato. É sim. Também, meu pai não mimou tanto a gente assim. Minha mãe mimou mais. Entendi. Bom, nesses quase 40 anos que vocês conhecem... 3 filhos, um netinho. Sim, um neto. Um netinho de sangue, porque tem uma meia dúzia aí que não é verdade. Ai, que legal coração. Mas ontem a Amanda até postou uma fotinho dos enteados dela, que ela tá 8 anos que ela tá casada. A sua filha que tem minha filha que tem os 3 lá em San Diego. Eles eram tão pequenininhos, eles estão tão moços hoje, porque o RJ acho que tinha 4 anos, os gêmeos 8 e agora estão com 16 anos. Nossa, já são adolescentes. Os mais velhos e o pequenininho tá com 12. Adolescente total. Ontem ela pôs uma fotinha deles pequenininho, o RJ com 4 aninhos, uma carinha tão linda, meu Deus. Que muito amor. gostoso. Muito tempo, E você teve que fazer muitas assim... Recalcular a rota? Nossa senhora. Eu acho que o casamento, você fala? Com o Osvaldo. Porque, cara, 40 anos a uma orelha vida. do Osvaldo vai arder. Vai arder. Sinto muito, Osvaldo. Mas assim, como que foi a cada recalculada de rota? Porque vocês escolheram estar juntos, né? No meio desses 40 anos, eu tenho certeza que uma hora falou assim, não quero mais. Muito. Mas a escolha ainda assim foi manter junto, né? Recalculando a rota. A gente voltar dessa história é muita história, mas eu acho que dentro como você falou, quando você escolhe, né, estar com uma pessoa, não dá pra gente escolher só o que é bonito, né? Perfeito. E aí, obviamente, que no dia a dia, tudo aquilo que a gente pensava, né, toda a expectativa que a gente tinha, porque eu acho que o grande lance também é que a gente se relaciona por expectativas, né? E depois essa expectativa vai não sendo suprida, você vai dando conta da realidade e nem sempre é aquilo que você gostaria de estar vivendo. E a gente era muito, junto com tudo isso, ainda tinha o fato da gente ser super imaturo e ter filho nascendo no meio do caminho. Então, não foi, assim, os nossos primeiros 10 anos foram 10 anos, assim, muito difíceis, de toda hora estar recalculando, um saindo do trilho aqui, o outro saindo do trilho ali, o outro puxando, né, eu acho que a gente teve, o período de faculdade foi muito difícil, imagina, né, eu lembro Você foi fazer depois ainda. Então, eu fui fazer faculdade com filho, né, eu tive 2 filhos dentro da faculdade, porque era muito novinha, né.
Mas eu lembro assim, chegava sexta-feira o pessoal indo pro bar e eu tinha que ir pra casa aumentar a Amanda. Aham. Né? E então foi um período assim bem difícil de adaptação, de você realmente firmar, né, a tua história com a outra pessoa. Firmar a escolha. Exato. Nesses 10 anos você teve os 3. Sim, eu tive eles em 4 anos. Tá. Puta que praticamente. pariu, que coelha. Porque na verdade, assim, com 24 anos eu já tinha todo mundo. 24, 25 anos eu já tinha todo mundo fazendo faculdade e trabalhando na Avon, já que nem uma louca, virando... A Cris foi visionária, porque depois o filho virou sócio, foi visionária. Um monte de filho pra isso, né? O marido virou sócio, outra filha também. Virou todo mundo, foi visionária. Eu acho que se a gente pensar em toda a nossa história, acho que a gente passou por todos os desafios que a gente poderia, né? E teve momentos de ferida mesmo, aberta, sabe? De você falar, agora fudeu, agora não vai mais, agora não tem mais jeito, agora é tchau, agora não continua. Mas a gente sempre teve, primeiro, a gente sempre teve essa coisa do sexual muito forte. Eu acho que essa energia sexual, ela sempre foi muito presente na nossa relação. Então, o exercício da sexualidade sempre foi muito importante. No começo de casamento, a gente acabava resolvendo as coisas na cama. Depois a gente foi entendendo que não dava para resolver mais na cama, porque não era legal. Né? Então aí tudo aquilo que a gente não tinha aprendido a conversar, a gente depois entrou para uma outra fase que a gente tem que aprender a conversar, que não vai resolver na cama. Sim, porque a gente era muito novo. Meu pai foi transferido, foi embora para Americana, a nossa família foi para lá, a família dele foi atrás do meu pai também, mudou todo mundo para lá. Nós ficamos aqui em São Paulo praticamente sozinhos. Ele tinha um outro irmão que morava bem longe, mas aqui em São Paulo. Mas assim, a gente tinha a nossa rede de apoio, que eram os amigos, né, do clube que a gente é sócio desde que a gente casou. Mas a gente de família mesmo, os pais foram embora, né? E a gente foi tentando um salvar o outro, porque cada hora era um. E tem muita, assim, eu acho que ao longo da nossa trajetória, obviamente, tem muita história de perdão, porque assim, gente, é muita concessão, é uma história de concessão. Todo mundo acha que é uma história, é uma história de concessões que você vai fazendo e não porque é só para você ter o casamento, porque pra gente hoje, a nossa geração já não tá mais preocupada com isso. Né? Então, assim, não é só para ter o casamento, não, é porque no frigir dos ovos a gente via que a gente funcionava de alguma forma e que tinha muita coisa para lapidar por causa de cada um ter um objetivo no momento. Então, assim, eu acho que todo relacionamento passa por essas fases de não só de imaturidade, quando se casa muito novo, mas objetivos profissionais, né? Naquele momento que você está mais voltado para aquelas coisas que são suas, né? Que não é o projeto do casal, é o projeto individual. Então, assim, teve momentos que eu estava me desenvolvendo muito profissionalmente e meu marido falava assim para mim, vai porque eu fico com as crianças. Ele sempre teve disponibilidade porque ele, como representante, ele era autônomo e eu sempre empresa, então era mais fácil para ele assumir casa, né, assumir filho do que eu. Então, a gente mudou de papéis algumas vezes, justamente por isso. Uma bela recalculada. Então, entendo. assim, eu lembro que quando eu saí da Avon, imagina, depois de 20 anos, eu não sabia o que eu fazia na minha vida. Porque 20 anos, de repente, eu me vi, falei, tô em casa, a minha casa funcionava sozinha. Não precisava de mim, porque eu era uma pessoa muito ausente. Eu vivia viajando, vivia no mundo e meu marido ia suprindo isso, né? Então, assim, durante um tempo, isso eu falo até porque, assim, já foi coisa, eu já falei e eu sempre, toda vez que eu falo, eu divido alguma coisa, é sempre no intuito de, eu vou ficar emocionada. Ai, não tem problema. A não ser que você queira... É sempre no intuito da gente estar compartilhando uma história que deu certo, mas que teve muita coisa errada no meio do caminho,
porque a gente era muito jovem, a gente tinha as nossas ambições, né? Então, eu vivia muito no mundo, muito longe deles. E teve um momento que eu, nesse mundo muito longe deles, eu cheguei a perder a admiração. Acho que uma coisa que a gente não pode perder na nossa relação é a admiração pelo outro. Então eu perdi a admiração, porque eu achava que ele era uma pessoa acomodada. E aí, de repente, quando eu caí em mim, eu tive um entendimento, eu falei, não, cara, ele não é acomodado. Esse homem, ele é o cara que segurou as pontas e me segurou emocionalmente para eu conquistar tudo que eu consegui conquistar. Então, alicerce. Então, assim, eu acho importante falar isso porque é coisa, a gente parece louco, né? Mas eu acho que o relacionamento é exatamente isso, sim, né? A gente vai tendo, vai tirando vendas, né? A gente tem hora que tá realmente com uma coisa vendando os nossos olhos e de repente se fala, cara, eu tava cega, né? Não tem mais não o é filtro, nada disso, né? Sai esse né? filtro. E aí, com o passar do tempo, a gente também foi aprendendo a blindar o nosso casamento. Então, porque é muito fácil. Eu fui uma mulher muito linda, muito assediada, muito. Não. Olha, nem preciso. Eu já falei pra Ju não sei quantas vezes. Eu babo na isso, Cris. né? Eu te acho uma deusa, não é brincadeira. Linda, Cris. E aí? Dá naquela galera, puta que pariu. Então a gente tem. E assim, obviamente, eu era muito assediada, né? E isso também trazia muitos problemas para nossa relação, né? De ciúmes, de insegurança, de sentir vulnerabilidade dentro da relação e tal. E a gente foi, com o tempo, a gente foi fechando isso, sabe? A gente foi conseguindo mesmo blindar. E o driblar também, né? Foi driblando e blindando, curando, porque é exatamente isso, né? Eu acho que a gente vai se curando ao longo da vida, né? E esse amor vai ficando muito forte, muito forte. Então, assim, a gente chega hoje num momento de vida que tudo o que a gente passou, ele não... de desafios, de coisas ruins que a gente possa ter passado, gente, hoje não tem peso nenhum. Hoje não tem nada, porque assim, é tão grande o amor, é tão grande a segurança de você ter essa pessoa do lado que você pode contar, sabe? Que tá ali pra tudo com você. A gente se diverte muito sozinho. Isso é muito legal, né? Assim, a gente não precisa de ninguém para ser feliz. A gente é muito companheiro. E olha que a nossa relação exige muito da gente, porque a gente trabalha junto, a gente mora junto, porque a gente não escolheu uma relação, a gente dorme junto. Então, assim, é exaustivo, poderia ser, né? Entendo. Mas é muito gostoso, né? Então, eu acho que a gente como a gente diz, né, na Love Plan, o amor, ele é um ato de vontade. E ele é uma escolha, e é a escolha de todos os dias. Gente, não tem como ser de outra forma se você quiser ficar com uma pessoa, porque cada um veio com uma bagagem. Perfeito. Você olha para aquela bagagem da pessoa e fala assim, cara, o que é isso que você trouxe que eu não conhecia? E aí você tem que lidar com isso e vice-versa, né? Então, muitas vezes essa bagagem ela vai ficando pesada, tem hora que ela vai ficando mais leve, tem hora que você compartilha, você junta tudo. E é um processo, né? E junto disso também, então junto dessa construção do amor, eu acho que o que a gente nunca perdeu foi também continuar construindo o nosso universo erótico. Ai, que legal! Então, por isso que eu acho que a gente tem liga. Uhum. A gente tem liga porque a energia sexual, ela é uma energia muito forte, né? E a energia sexual, a gente não está falando só de ato sexual, porque, por exemplo, se durante esse meu processo do câncer, se eu fosse pensar quantas vezes que a gente transou, coitado do meu marido, quase nada, quase nada. Mas, ainda assim, a sexualidade não tá só nisso, né? Perfeito. Não tá só nisso.
né? Tá no aconchego, tá no carinho, tá na conversa, tá em toda essa intimidade que a gente veio desenvolvendo. Então, assim, eu posso conversar com ele do que eu quiser, porque eu sinto, eu sei que vai ser bem recebido, não vai ter um julgamento, não vai ter... Enfim, só que isso foi tudo construído mesmo, que a gente era muito criança. Meu marido era extremamente machista. O Oswaldo, ele era machista. Ele é filho de pernambucano militar. Ixi, nossa! Ele era muito machista. Tanto as meninas brincam, mãe, por que você não inventou a Sofia antes? Porque assim, elas na adolescência delas, coitadas, sofreram pra caramba. Porque era tudo, era controle, né? Ele precisava controlar aquela coisa toda. Então ele fala que hoje ele é um macho destruído, né? Não é desconstruído, ele é um macho destruído. Amém, né? Então, Nossa. assim, a gente, hoje, eu assim, olho pra trás, nós somos outras pessoas. Ai, que O meu gostoso casamento, ouvir isso, que legal. ele foi revisitado são vários casamentos dentro do mesmo casamento. São vários casamentos. Vocês são também várias pessoas, né? né? Então, exato. E a gente tem, e falando em várias pessoas, só fazendo Claro. quando a gente viaja, a gente assume personagens também. Ai, a gente eu tem me isso, que isso é interessei, legal. Ai, que tudo! E é em viagem. Isso é diquinha. É viagem, porque aí a gente já vi vai, isso no sei lá, filme. você vai pra França e a gente era a Emanuele E o Jean-Pierre. e o Pierre. Tudo! E aí a gente já traça um perfil psicográfico dos dois ali, como é que é, aventureiro, como que eles são, parará, idade e tal, e a gente brinca. Eles fazem um roteiro erótico, um conto erótico E eu tenho, ao vivo. e a gente roteiro tem, da a gente tem uma caixa, né, com vários, assim, recadinhos nossos, que tá em vários nomes, né, assinado por Pierre, por Emanuele. Aí eu até falo assim, isso eu já venho falando, porque uma vez eu falei pro meu marido, eu falei, a gente tem que falar isso pras crianças, porque o dia que a gente morrer, eles vão abrir essa caixa aqui, esse monte vai achar que vai minha mãe, Meu Deus. viu uma suruba só, né, Era no monogâmico. era um troca-troca lá, Você deixa um bilhetinho lá dentro, é tudo papai e mamãe. Eu amei, eu amei. Então, assim, a gente sempre... A gente realmente foi se curando ao longo da vida, a gente foi se fortalecendo, não tem espaço para ninguém, é a gente mesmo, sabe? A gente foi fechando a relação e é muito maravilhoso. Não tem, assim, hoje, para mim, eu assim, não imagino a minha vida sem meu marido de jeito nenhum. Ai, que legal. Não pode morrer antes de mim, pelo amor de Deus. Não posso nem pensar nisso. E é uma segurança muito grande, é muito gostoso, ele é ótimo pai também. Essa maturidade ótimo trouxe, vovô. então, benefícios para sua relação sexual com ele. Sim, eu acho que assim, na verdade foi o amadurecimento da relação, né? Tá. A gente E veio como amadurecendo. é que fala destruído. Destruído. O marido destruído. O que você acha que aconteceu? Como é que o Oswaldo foi... Eu acho que a caminhando Sofia pra teve isso. muito a ver com esse processo mesmo. E depois também chegou uma idade, principalmente a Larissa, que é a minha do meio, ela é uma pessoa muito questionadora. Então ela sempre provocou o pai em algumas conversas. Ai, que legal, que legal. E diferente da Amanda, que é a mais velha. A primeira sempre, né? Eu fui a primeira, eu sei como é que é isso, a gente quer... A gente não tem, exato, a gente quer agradar, a gente quer cuidar de todo mundo. Mas a Larissa, acho que ela provocou ele em muitas reflexões. Eu acho que ela foi a filha que mais, nesse sentido, começou a colocar ele em outro lugar, né, para ele enxergar. Teta na mesa. Botou a teta na mesa. E depois aí a Sofia, cara, é tão bacana de ver o Oswaldo na Sofia hoje, porque... Ele entende o conceito, ele entende... Não, eu tô passando. Cara, ele fala eu jamais imaginei que o Oswaldo tinha sido outra pessoa, assim. Não, total. Você sabe que eu Total. conheci o Oswaldo na Inuendo, então foi em 2019. Jamais, porque ele chegava, conversava, tananã. Nossa, foi uma surpresa saber que bom que ele é destruído hoje. Não, destruído. Hoje que bom. Senão ele ia perder muita coisa. E ele vai aprendendo, né? Então, assim, vou falar pra ele, eu vou falar pra vocês. Ele praticamente, à noite, eu falo, gente, pelo amor de Deus, sai desse celular. Ele tá sempre assistindo uma live. Ele tá sempre, porque ele gosta de escutar, né? Talvez seja a forma dele mais fácil dele aprender também. Então, ele tá sempre
sabe, buscando informação. E é muito, assim, é um avanço, é uma outra pessoa, gente, é outra pessoa. Que legal, né? Porque eu acho que se ele fosse um homem que te barrasse na Sophie, já tinha rodado os Oswaldo. Exato, exatamente. Porque, né, eu acho que, assim, você não ia se permitir nunca ficar numa caixinha. Não, sempre lutei com ele. Na verdade, eu fui muito encrenqueira com ele a vida inteira. Coitado, ele teve muita paciência comigo. Mas, em contrapartida, também ele tinha coisa pra melhorar ali, né? Perfeito. Pra gente fechar essa conta. Eu acho que se não tiver. Acho que ele ia perder muita coisa. Se ele não tivesse a maturidade também acho que hoje de ser destruído. Acho que hoje ele tem. Ele ganhou muito com tudo isso, com toda essa transformação. Eu acho que quando você tem filhas, você também tem que... Não, elas amam, elas falam... Não, mas ela tem até vergonha. Pai, pelo amor de Deus, para de falar de clitóris, que agora... Ai, meu Deus! Ai, muito bom mesmo. Muito quem te bom. viu, quem te vê. A gente criaram um roteiro aqui, né? A produção mandou pra gente e tem uma pergunta aqui interessante. Você tem sex toy? Você se toca? Você brinca com os produtos? A produção mandou essa pergunta. Eu vou dizer que uma amiga minha... uma amiga minha... Gente, lógico, tão né? natural quanto a luz do dia. Nossa Senhora, não vivo sem. E aí, eu falei pra vocês, né, na hora que tava... desligado, que no meu processo do tratamento eu fiquei sem sensibilidade no seio e eu comecei a resgatar para minha jornada de prazer. Começar pelo seio era o meu primeiro estímulo, né? Como para 70% das mulheres, né? Eu sou 70% das mulheres. E fiquei sem nenhuma sensibilidade. E aí uma massagista tântrica falou, usa um bullet, começa a estimular, tal, porque não que você vai reconectar coisa que já não existe, mas você tem, o cérebro é maravilhoso, ele começa a fazer associações de prazer. E, cara, funcionou muito, né? Então, assim, ele é muito um vibrador, esses recursos, eles são importantes para a saúde mesmo. Legal. Menopausa, mulher na menopausa, a gente demora muito, a nossa resposta sexual é muito mais demorada. Você às vezes tá lá, cara, pega lá um brinquedinho, vai lá ajudar, né? Dá uma estimulada aí que vai melhorar. Então, assim, a gente não abre mão, o Oswaldo adora, ele vem com o Oswaldico, ele bota uns apelidos. Mas ele sempre foi assim. A gente não tinha isso, olha só, não, a gente, antes do projeto Sophie, né? A gente nunca tinha tido nenhum recurso. Mas nunca foi um tabu? Nunca tinha, não, mas assim, a gente nunca tinha pensado, nunca tinha despertado pra isso, nunca tinha ido numa sex shop, a gente nunca tinha conversado sobre isso. E aí depois, quando eu comecei a experimentar, nossa, aí virou uma coisa de louco, porque aí ele... Gostoso, maravilhoso, você abre, é muito legal, gente. Olha, o nosso mercado, ele é um mercado que ele só favorece as relações. Ele tinha que, obrigado, infelizmente ele foi construído de uma forma que é essa forma da marginalidade, ele está à margem, né? Infelizmente foi construído dessa forma. Se ele estivesse nascendo hoje com esse conceito de bem-estar, ia ser uma outra história que a gente ia construir, porque a gente já está falando de saúde, a gente está, sabe, não tem esse ranço, porque o erótico pra gente, ele foi construído com ranço, com nojinho, com coisa suja, com... E pecado, não é isso, né? Exato, e não é isso. Então, esses recursos todos, eles nos ajudam a conhecer o nosso corpo, para começo de conversa, né, para a gente entender, né, como que a gente funciona, e justamente para driblar até a chatice da relação, porque é isso, né, vai ficando, vai ficando, é a mesma coisa, aquilo que eu falei, né, você sabe exatamente como você vai gozar, então você começa assim, você vira de lado, você sobe em cima, né, acabou. Então precisa de ter um jogo mesmo, né, uma renovação
são mais Não, umas... é uma forma de estímulo. Exato. Senão vai virar Que na verdade não tem sempre... limite. Assim, o sexo eu percebo assim, não tem limite. Não tem. Porque eu não sei, hoje eu tenho 46, né? Eu vejo assim que a forma como eu transava com 20, com 30, com 40 é Sim. diferente. Uhum. A forma como eu tenho prazer também é diferente. Entendeu? Hoje eu vejo assim que eu preciso de uma coisa muito mais profunda. Entendeu? Do que antigamente. Então, assim, a gente também tem que ter esse olhar para essas mudanças. Eu acho que o fato da gente se tocar, quando você começa a se tocar cedo, eu comecei com 20 e pouco, né? Não, com 30, né? Você falou, eu fui um pouco atrasada. É assim, mas eu já transava antes. Você consegue perceber e tá tudo bem, porque a gente às vezes se cobra muito, né? A gente cobra e fala, puta, tô numa fase de vida que não, eu tenho que ter orgasmo, eu tenho que transar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que... Não, e tá tudo bem, entendeu? Você vai se cuidar agora, você vai continuar se tocando, então uma hora, né? Por questões da vida, seu prazer vai voltar com você estando junto de alguém ou não. E falando sobre sexo e trocando sobre, não tem como. Quando eu trabalhei em sex shop e tendo até o podcast, eu acho que é os momentos que eu mais me excito, não falando. Aí eu chego em casa louca pra pegar o meu Mas você marido. entendeu? É isso. Não, é exatamente aquilo que a gente estava falando. Se você fala, se você se interessa, é lógico que você vai ficar mais disponível, né? E uma coisa, né, que eu falo bastante, até na Love Plan, a gente constrói a intimidade na rotina da nossa relação. Perfeito. No banhozinho junto. Ah lá, o banhozinho junto. É isso. carinho. Ou até num vinho que você tá tomando enquanto tá fazendo lá o jantar, que você tá conversando, tá dividindo alguma coisa. É aí que você vai construindo essa intimidade. E a intimidade é muito importante para abrir espaço para essas conversas. Eu sou muito do toque, sabe? Massagem, Então, não, às vezes eu pé. não tá cozinhando, eu fico lá passando a mão nas costas dele. Eu gosto disso, sabe? Teve uma época que eu tava meio, assim, sem tesão. Eu tava, sei lá, eu não tava transando. Já tinha, sei lá, um mês que eu tava zerada. Um mês. Né, e tá tudo bem, né? Que, sei lá. Que disposição. Gente, pelo que a gente tá falando aqui, vai... sei lá, eu achava que um mês era muito. Eu só tô fazendo por causa do ventinho, tá tudo bem. E aí, eu entrou assim, olha, logo eu que falo tanto de sexo, coloquei o sexo exclusivamente na penetração e no momento de, sabe? Aí eu, conversando com ele, um dia rolou, não lembro se fui eu que me masturbei ou ele do meu lado, a gente tava um do lado do outro, eu falei... também é Bem sexo. legal. Isso também é. Já Sim. Eu me tocando e ele se tocando. Se tá tudo gostoso assim, já, sabe? Não necessariamente. Bom, tudo voltou ao normal. Não necessariamente. É que na sua cabeça não era um sexo, uma relação sexual. Exato. Ou assim, ó. Foi nesse período aí que eu acho que eu tava meio biló da cabeça, assim, meio. Outras coisas interferindo, sabe? Então, nossa, eu preciso transar com meu namorado. Senão ele vai procurar outra? Algo do tipo, mas não tão forte. Não, porque a cabeça da gente confio, é a cabeça. A cabeça da gente é um E inferno. eu acho que era principalmente por conta da depressão, entendeu? Assim, eu preciso porque, eu tô casada. Eu tô aqui, eu tenho que transar com ele, não? E ressignifiquei. Eu tirei da minha cabeça que é só a penetração, papai e mamãe, de 4. Falei, caramba, eu posso fazer outras coisinhas também. E é sexo, não E é sexo, e aumenta a intimidade. Tem coisa mais íntima do que você, por exemplo, se masturbar olhando seu namorado, seu namorado, enfim. Isso é tão intimidade quanto... Sim. Pô, transar a gente acha no Tinder, vai, né? Mas e você se masturbar na frente, você fazer outras coisas, aumenta a intimidade. E aumenta ali todo, claro, um desejo. Não é só... A Esther Perel, ela fala que falar sobre sexo é mais íntimo do que fazer sexo. Maravilhoso. Maravilhoso, eu acredito muito isso, né? nisso. Nossa, eu isso. quando eu tenho alguma reunião, eu vou em algum evento, alguma coisa, eu chego... Quando a gente grava podcast também, eu chego em casa, eu fico assim, né? O Luiz fala, ai meu Deus, lá vem você. Aí eu falo, o que eu posso fazer? Entendeu? Minha cabeça funciona, eu fico
pensando mil posições, mil coisas diferentes. É tão legal. Né? Coisas que eu posso falar pra você, coisas que você pode falar pra mim, né? Agora, Sim. essa da viagem, eu vou fazer. Ainda vou virar Emanuele. Muito bom, É, muito legal. bom. Nossa, Essa é uma muito dica bom. Nunca boa. pensei nisso. E eu já, É assim, muito mas não em gostoso. viagem, sabe? Porque em viagem é muito propício. Tá vendo? Dá umas inventadas. É muito propício. Você Sim. tá num outro país, num outro lugar, outra cidade. Eu posso ser Não, vai pro a Nordeste. Charlotte, se eu quiser, sabe? Nordeste, a gente assume ainda os nomes dos tios dele. Ai, eu amei! Não. Ai, que ele não pode Outros escutar uma coisa nomes. dessa. Mas o Vai pipi, Não, esse não pode. Muito bom. Ai. E isso ninguém te ensinou, você foi aprendendo, vocês Não, foram a como- gente vai inventando. Inventando, sim. A gente vai Mas isso é inventando. cumplicidade, né? Tem uma. Exato. É a cumplicidade sexual, né? Íntima. Você íntima. vai. Intimidade. Eu tenho uma história que eu também conto sempre. Eu tinha feito uma semana de. Acho que você já deve ter escutado. Eu tinha feito uma semana de palestra sobre fantasia, fetiche e Não conheço tal. essa história. Não sei se a Carlinha conhece. E eu Eu nunca não. tinha perguntado pro meu marido qual que era a fantasia dele. E nunca tinha falado da minha também. A gente nunca tinha conversado sobre isso. E aí desligamos a televisão num domingão à noite, assim, bem de bobeira. Eu virei pra ele e falei, qual que é a tua fantasia? Mas assim, ele tava totalmente Desligou o despreparado. Fantástico? Tipo assim, exato, bem isso, né? E aí ele brincou ainda, falou assim, de Batman. Eu falei, não, tô falando de fantasia sexual. Aí ele assim pra mim, ai Cris, que pergunta esquisita. Olha, Que a gente meu fala, Deus. né? 20 anos junto, 30 anos, e ainda a gente tem o que... Aí eu Explorar. falei assim, não, quero saber, né? Aí ele falou assim, 2 mulheres na cama comigo. Tá, Que é... um clássico. Exato. Talvez nem ele saiba Que quer pode ser uma outra, tá, né? E aí eu falei assim, bom, tá bom, né? E assim, eu não tenho maturidade pra ter outra mulher comigo na cama, mas imaginar a gente pode. Eu Olha. falei, então vamos brincar, Aham. né? E aí eu falei, como é que é essa mulher? E aí nós começamos. Aí muito sem graça, né? Aí Porque eu nasceu a comecei. Louca! Aí já muito- pensou? Aí eu comecei a perguntar pra ele como que ela é, como que ela tá vestida. E aí no começo era uma coisa muito assim, a gente fora do nosso lugar, sabe? Bem desconfortável, mas Tá. fomos ali, começamos a construir uma historinha e falando o que essa mulher tá fazendo e parará, parará, parará. Eu gozei sem ele botar a mão em mim, sem ele me penetrar, sem nada. Só com a história. Foi uma vez que aconteceu, Que mas pra gente saber delícia. onde que a gente pode ir e como que a gente se limita num papai e mamãe. Querida, eu me lembrei de uma história com um ex-namorado meu. Eu contei isso não no episódio passado, claro, no outro, com o Luiz. Não me lembro. Algum aí. O meu ex, ele um dia chegou com uma proposta, assim, tipo, a gente já falava muito sobre. Muito próximo do que você fazia, só que ele queria com um cara, entendeu? Então ele falava assim, imagina aqui enquanto O que você tá fazia? aqui. Nunca, ela não fazia nada, ela só imaginou. Não, o que ela fazia de falar em voz alta que existe aí, sei lá, Maria no relacionamento de vocês, imaginária. Aham. E isso aconteceu. E foi a partir disso, dele falar, imagina, tem outro cara agora beijando seu pescoço, imagina agora. E aconteceu com mulher também. A gente imaginar uma situação que tinha uma mulher também, e ele falava, eu falava, no meio do sexo mesmo. Aham. E é muito próximo disso até acontecer, Sim. entendeu? Porque chegou no momento em que rolou homenagem, eu já tinha vivido aquilo. Na Você cabeça. entendeu? Na minha Sim. cabeça. Você já tinha feito um E roteiro. qual foi melhor? 2 homens. Não, qual foi melhor? Quê? Entendi. Não, minha filha, ela já mandou ver 2 homens. Ai, Carlinha, Jesus, Maria José. Imaginação que nada. Eu tô Na falando prática. da prática ou da teoria? Da Pois é, bocudas, não bocudas. Então, Muito mas eu já bom. vivi isso. Aí chegando lá, não teve surpresa. E a gente conversou tudo. Assim, sei lá, e se ela quiser chupar teu cu? Tudo. Pra não ter muita surpresa ali na hora, enfim. Aí depois que virou
Aí, bacalhau. Aí foi que foi. Mas esse negócio de você atiçar primeiro a imaginação. Sim. Se for pra ir nos finalmente ou não, mas É o primeiro recurso, né? A gente tomar Muito mesmo legal. Não explora. o sexo como algo, como se você fosse uma criança descobrindo alguma Eu coisa, falo que é a Disney. imaginando, né? vocês viram o filme da Da Barbie, não. Pobres Criaturas? Não. É o que você Tem que acabou de assistir, falar. É uma criança. Assiste. É. Assista, a parte que envolve sexualidade, eu ficava babando. E é a mais legal pra mim, acho que pra Eu não vocês assisti também vai também, ser. Mas vocês vão gostar, assiste Pobres Criaturas. Quer falar ela citou a Love Plan, mas a gente não falou o que é, né? Não, explica pra gente o que é o projeto dela. Então, a Love Plan, ela foi meu trabalho de conclusão de curso da pós em educação sexual. E a ideia da Love Plan, ela é uma imersão para casais, onde a gente trabalha 3 pilares do relacionamento: amor, afetividade, sexualidade, intimidade e resolução de conflito. Tá. E aí tem uma resolução de conflito, tinha que ter realmente um pilar, né? Porque o diálogo a gente sabe que é uma Dificuldade. a gente se comunicar. Tem uma marra ali, né? Pra gente se comunicar é um parto. Então, são esses 3 pilares que a gente trabalha. Os casais, eles entram na sexta-feira, saem no domingo, Ai, no que hotel. legal. E é bem intimista, porque nós somos em 6, então são grupos até 6 casais. Tá. Porque a estrutura da Love Plan, a gente parte de palestras, né? De temas, assim, que cada um de nós traz para eles. E aí eles são convidados a fazer um exercício. Sempre o casal, não tem nada em grupo, né? Tá. Sempre o casal, olhando para a relação deles. E aí, ao longo do final de semana, obviamente, além disso, a gente tem algumas pérolas que a gente não divulga, né? Algumas cerejinhas do bolo. Tem 2 momentos de conexão bem bacanas, que são depois da parte de sexualidade, que sou eu que faço, que é de muita conexão mesmo, de resgate. Tem casais que às vezes vão pra Love Plan que não sabem nem se tocar de novo, sabe? Assim, é bem bonito. E a gente encerra o domingo também com um ritual de compromisso, né, para o resto da vida, assim, bem simbólico. Então é um final de semana de muita conexão, que os casais, eles debruçam na relação, na forma como eles vêm conduzindo essa história de amor. A gente tem um papel só realmente de provocar essas reflexões, a gente não vai resolver nada, mas a gente acompanhou já alguns casais, 20% dos casais que fazem a Love Plan depois escolhem continuar fazendo uma terapia, né? Ai, que Porque tudo. o final de semana a gente acaba usando, eu não queria que fosse alguma coisa rasa, eu Tá. queria que realmente as pessoas saíssem de lá com algumas ferramentas, que a gente sabe que o relacionamento ele é muito viciante, a gente cai nas mesmas armadilhas, né? Porque é comportamental ali, né? E é que a gente tem que mudar isso, e que é o mais difícil. Então eu queria que eles tivessem ferramentas para conseguir virar a chavinha, né? Então a Love Plan, ela tem muitas ferramentas que os meus colegas, meus amigos, todos trazem da terapia de casal mesmo. São ferramentas. Mas a ideia É muito mais como que... se fosse para casais que estão em crise, ou não? Pode ser? Não, necessariamente. Que queiram aprender a amar melhor. É o que a gente Que costuma tem dizer. Entendi. Porque assim, a gente já teve casal com 6 meses de casamento, que até um outro casal perguntou, mas o que vocês estão fazendo aqui 6 meses? Aí ela respondeu, não, porque a gente quer entender onde que a gente pode errar menos. Ai, que Então, tudo. assim, é muito bacana. Sim, Então, exato. assim, é muito bacana. Pode ser noivo, pode ser um namoro de muito tempo, né? Que geralmente são pessoas que já têm um relacionamento de pelo menos mais de 5 anos. Tá. Né? Você tem o índice maior está entre 10, 20 anos, né? Mas já tem uma história construída, porque aí tem os desafios. Tem alguns casais falam assim, eu não tenho problema nenhum, mas eu vou. Gente, a gente tem problema. A gente sempre tem problema. Aqui não tem problema, meu filho tá morto. Sempre né? tem. Tá E tem aquelas enterrado. coisas que a gente joga para debaixo do tapete, que você não quer tocar. Então, assim, ali tem momentos também que isso vem para eles, né, a partir de um exercício que a gente faz.
E aí, obviamente, né, eles têm que olhar para isso. E quando eu criei a Love Plan, eu queria justamente, como eu não sou da área de saúde, né, a minha formação é publicidade. Então, eu queria realmente pessoas que fossem especialistas que pudessem acolher esses casais nas dores deles, porque a gente mexe com muita coisa ali que a gente nem sabe, a gente não sabe o que vai vir pra gente, né? Então eu precisava ter gente qualificada e são 5, né? Além de mim, são 5 profissionais. Eles todos, eles são educadores sexuais, eles são psicólogos, psicoterapeutas, mas assim, as linhas são muito diferentes. Então eles trazem ferramentas e olhares muito diferentes para tudo. Isso é legal. Então é muito bacana e tem homem, tem mulher, né? Então assim, é bem rico, né? Nossa, e é um muito... final de semana... Gente, assim, é muito bárbaro. Você vê os casais chegando na sexta, indo embora no domingo, é muito legal. Muito, muito, muito legal. É uma experiência incrível, uma experiência que mexe também com a gente, com as nossas relações, né? Porque você recicla, você escuta de novo, né? E na verdade a gente vai aprendendo um com o outro ali. Todo mundo projeta, né? É muito bacana. E depois vocês acompanham um pouco a história desses casais? E aí a gente não fez as últimas, no começo, como a gente estava querendo, como se fala, sustentar aquilo que a gente estava fazendo, a gente fez um acompanhamento de 6 e 1 ano, né, para ver, não lembro se foi 6 um ano ou até 2 anos. Acho que foi até 2 anos, porque a gente via que a Love Plan, ela reverbera ainda. Olha que legal. Até 2 anos, ela ainda estava ali entre os casais, porque alguns usavam até a Love Plan como um código, do tipo assim, olha a Love Plan, sabe? Tipo, vai acontecer alguma coisa, olha a Love Plan, entendeu? E então é um projeto muito bacana. Com o meu tratamento, a gente parou de fazer as imersões, porque era muita coisa, né, para eu administrar entre o hospital, tratamento, Sophie, que a Sophie não tem como abrir mão mesmo. Então a gente parou. Esse ano a gente voltou, mas a gente está revisitando não o conteúdo em si, né, que não é estrutura, mas a gente quer transformar ele em mais do que uma imersão. A gente quer transformar ele num programa que a pessoa, desde o momento que ela aceita, porque até acontecer, né, a imersão, você tem ali um tempo de 2 meses, vamos dizer assim, né? E, então, durante esses 2 meses, a gente ter pílulas para esses casais. Ai, que legal. Entendeu? Pra já introduzir. Exato, até eles chegarem na Love Plan. Então, a gente está agora remodelando eles, pelo menos um esse ano a gente vai fazer. O que acontece é que a Love Plan hoje ela é um projeto do coração, ela não é um projeto que a gente, como se fala, investe como um negócio, porque nós somos 6 profissionais, cada um de nós tem a sua primeira, o seu primeiro negócio, e acaba que a Love Plan ela entra no encaixe da agenda de nós 6, né? Mas a proposta agora, né, a ideia da gente remodelar e depois a gente tá o ano que vem realmente focando nisso como um outro negócio. Muito massa. E é muito lindo, muito transformador. É o que eu gosto de fazer, porque ali é conteúdo, né? Então é conteúdo. A gente leva Por que a Love Plan surgiu? Porque eu falo, né? Eu tenho 40 anos com meu marido. E a gente fala muito dos novos modelos de relacionamento que são diversos e existem mesmo, né? E até quando o casamento vai existir? Que é uma questão, né? Até muito a Navarro fala, né? Porque ela é tão contra o casamento, como chama aquela outra autora? E ela fala, até quando que vai existir? Regina Navarro. Eu falei, até quando que vai existir o casamento? Cara, a gente não sei. Esse modelo monogâmico, tradicional, a gente não sabe até. Mas assim, enquanto existir, existem ferramentas, né? Obviamente, desde que as 2 pessoas queiram, né, investir nessa jornada, existe formas de você ser feliz. Eu sou muito feliz sendo monogâmica, entendeu? E estando ali com o meu marido e a gente se reinventando e buscando formas da gente se satisfazer, né? E pensando nesse prazer que vai além da cama, né? Que tem outros prazeres. Então,
E assim, isso é muito genuíno, porque eu sei tudo que a gente passou, né? O que a gente fez de concessão, o que a gente aprendeu com tudo isso. Então, falar para os casais da possibilidade é uma coisa real, não é uma coisa... Não, você é a validação. Muito não louco é pensar. É assim, é possível, né? Desde que vocês dois queiram, é possível. É que não é fácil, né? Não é. Então, e é a mesma assim, coisa que não você dá tava pra falando. curar. Não dá pra... mas, assim, eu vejo que tem muito... o mundo hoje coloca a gente muito em comparação e concorrência, né? E isso tá dentro das relações também. Então, e dentro de uma relação não dá pra você ficar competindo, você tá comparando... Não dá, né? Ali é o vamos junto mesmo, né? Mas você sabe que você estava falando do negócio da admiração, e eu aprendi isso também muito na minha terapia, assim, que existe um estudo, não vou lembrar de que país que é, mas que falava, né, que o casamento começa a degringolar ali quando o sentimento de admiração se torna inveja, né? Competição, na verdade, porque a competição é quando você quer o que o outro tem para si. Né? E admiração não, você quer que o outro cresça, né? Sim. Você não precisa tirar aquilo, né? Esse assunto é tão vivo pra mim. Não. É lógico, eu levei isso pra terapia, eu tava em disputa total contigo. Eu tô há 2 anos com ele, 2 anos e meio, vai dar 3. E num ano e meio, ali 1 ano, nossa, disputa total. Eu fazer com ele, imagina. Mas é muito inconsciente, mas isso é uma coisa que vai De falar virando, assim, eu né? acho que eu tenho inveja É dele. aquilo que você falou do Oswaldo, negócio da bagagem de vida, de você às vezes perder a admiração. Sim. E eu, sabe o que eu achei muito legal na história? Eu não lembro agora nem se já foi nesse episódio ou no outro que você falou. Mas assim, que vocês cresceram, né? Vocês eram tão adolescentes quando vocês se casaram, e vocês passaram por tudo isso, e eu perguntei algumas vezes pra você, teve ajuda? Teve não sei o quê? Não, e vocês foram... Não, gente. Vocês foram se transformando, só vocês dois. E vocês escolheram sem muito. Não, foi mesmo, assim, pra falar que não teve, no comecinho de casado, meu pai botava a gente pra conversar. Era muito, assim, era muito... Seu pai acreditava mais no relacionamento. Era muito louco, botava a gente pra conversar. Eu lembro que teve olha que coisa, agora você falou e eu lembrei disso. E eu comecei a me desenvolver muito profissionalmente, mas na minha cabeça, o meu dinheiro era o meu dinheiro. Quem que me ensinou isso? Meu pai. Nossa. Lógico que era meu pai, era da minha educação. Primeiro que eu não tinha nem que trabalhar. Pra ele, na cabeça do meu pai, eu tinha que estudar, não tinha nem que trabalhar. Você tinha que ser sustentado. Uma vez trabalhando, né? Da minha cabeça, aquele dinheiro era meu. Porque o meu marido tinha que me sustentar. Meu pai era o provedor da casa. Entendi. Entendeu? Uma ideia bem antiga. Não. Gente, era assim que eu pensava. E aí eu nunca esqueço, uma vez, eu não sei como que foi que surgiu, mas assim, meu pai botou nós dois pra conversar e meu pai virou pra mim e falou assim: só me explica por que o seu dinheiro tem que ser o seu dinheiro. E por que o dinheiro dele tem que ser o dinheiro da casa e compartilhar com você. O senhor falou. Você tá brincando comigo, isso é um jogo? Não, ele era muito... Meu pai entrou várias vezes Ele entrou muitas vezes na nossa relação, mas enquanto a gente estava nessa primeira fase, que a gente era muito criança, que era Total. assim, Isso que eu ia esses primeiros 10 anos. Eu lembro de uma outra cena também, meu pai todo domingo, ele me levava à feira. Ele chegava em casa com fruta, porque era a desculpa dele, para ele ver o que estava acontecendo. Tá. E eu entrei, hoje eu entendo isso, mas obviamente eu não entendia, mas eu entrei em depressão depois que eu tive a Amanda. Amanda foi A primeira, eu parei de fazer a minha primeira faculdade, eu ficava em casa, a gente foi morar no Campo Limpo, eu era, assim, eu fui uma menina classe média alta. Tá. Né? Sempre tive tudo, estudei em colégio super bom, não sei o que lá. E aí, de repente, a gente casou e eu fui morar no Campo Limpo, que eu não sabia nem que existia. Tá. Né? Era uma outra realidade pra mim. Então, eu tive... Eu ficava muito sozinha, porque eu só trabalhava e eu ficava dentro de casa. Quando eu não estava mais fazendo faculdade, eu não trabalhava, não fazia nada. Você era Então, eu mãe. entrei em depressão. Com certeza. Entrei em depressão, vivia com uma camisola azul, que eu nunca esqueço, uma camisolinha azul, que o barradinho dela era branco, eu vivia com aquela raio daquela camisola. E aí um dia meu pai chegou em casa, gente, era muito... Eu tô imaginando o esculacho que eu te dei.
Ele chegou em casa, aí ele me pegou, me levou pra frente do espelho, não era espelho, era uma bandeja de inox. Piorou que a tua que cara tava ficou no ainda banheiro. em bandeja de inox fica tudo torto, distorcido. Você lembra Imagina. disso? E aí ele falou assim, olha pra você, olha pra quem é você. Oh, meu Deus. Você era uma menina. Ele falou, você vai voltar a estudar, você vai falar pro seu marido que você precisa de um carro. Você não sei o que lá, tararana. Porque se você não fizer isso, eu vou tirar você desse casamento. Olha teu pai. Mas foi um chacoalhão que ele deu. Ah, sim. Me deu uma fortalecida tão grande. Choque Falei, de realidade, realmente, né? o que eu tô fazendo, né? Aí, mas era muito criança. Porque é exatamente isso. A gente, há 18 anos, era muito infantil. Era muito infantil. Você lembra quantos Eu anos tinha era? praticamente saído do colegial, entrado na faculdade, porque eu entrei cedo na faculdade. Ah. E era seu único relacionamento, né? Teu pai Homem foi e mulher. muito Não tinha amigão. nada, E aí aí eu falei pro meu marido, meu pai veio aqui, ele falou que você tem que me dar um carro, que você tem Só focou na parte importante. que eu tenho que voltar a estudar. Voltar a estudar. Cara, eu não sei como é que foi, mas ele comprou um Fusquinha pra mim. Eu fui fazer Ele que te queria etapa. bem, ele queria que você ficasse bem e tal. Etapa, fui lá para Santo Amaro fazer cursinho para prestar outra faculdade, porque eu fiquei entrei em depressão mesmo que eu perdi a outra faculdade, porque eu acabei não refazendo matrícula. Ah, tá. E depois de 4 anos caduca, um negócio E aí assim, né? ele não tinha nem dado tempo, mas assim, não tinha. Não tinha se manifestado, né? Eu perdi a outra faculdade, teria que fazer prova de novo para começar. Mas era turismo, porque quando eu fui fazer a primeira faculdade, eu estava com 17 anos, eu não sabia nem o que eu queria da minha vida. Aham. Então assim, eu vou fazer turismo que eu vou viajar, era isso na minha cabeça. Aham. Não Doida. tava errada. Doida, Não né? tava errada, mas também não tava E tão aí, certa. e aí eu falei, quer saber, não é isso que eu quero. E aí eu fiz o cursinho e depois fui fazer comunicação com ênfase em publicidade, que aí me encontrei. E aí ele fez, então assim, meu pai, ele entrou várias vezes. Ele entrou, Ainda bem, né? várias vezes ele entrou, Percebeu. porque assim, era muito, e é engraçado que às vezes hoje, sei lá, eu teve um dia que eu falei pro Bruno, comecei a falar alguma coisa pra ele, né, de casamento, de relacionamento, ele falou assim, mãe, dá licença, mas você tinha 19 anos, eu tenho 30, então não me venha com esse papo. Ai, meu Deus, aham. Mas eu falei, é verdade mesmo. Mas você sabe que eu tô escutando tua história tem. assim, eu vejo a minha, né? Assim, eu tô no segundo casamento. Meu segundo casamento foram totalmente diferentes. Por causa da minha maturidade, né? Mas eu amadureci mais velha. Depois de não sei quantos anos de terapia, tomando no cu a rodo, entendeu? E, cara, você passou por tudo isso, olha que lindo, cara. Você conseguiu passar por isso sozinha. Quer dizer, com o seu marido. Mas assim, você era muito mais nova, né? Sim. E assim, nossa... Aos trancos e barrancos, filho, acontecendo tudo. um filho. Gente, eu vou contar a minha vida. Hoje, esse povo fala assim, ai, tô fadigada, ai, que eu tô estressada, é porque eu quero qualidade de vida. Tudo bem, ok, né? Cada um com a sua história. E a gente não pode só se basear com a gente. Mas eu ia pra Avon passar... A gente só tinha um carro naquela época. Então, Oswaldo me deixava na Avon, ia trabalhar, me pegava na Avon. Eu, no final de semana, eu já tinha feito um monte de comidinha pra Amanda, que ficava no freezer, porque chegava em casa, eu tinha que ir pra faculdade, eu não tinha tempo de fazer comida pra ela. A gente não tinha micro-ondas, então eu chegava em casa, arrancando roupa minha, arrancando roupa da Amanda, botava a comida ali na água pra... Banho-maria. Em banho-maria, ia tomar banho, aí o Oswaldo dava conta de secar ela, de botar a roupinha, deixava a comidinha lá com ela, pegava o carro e ia pra faculdade. Chegava da faculdade, às vezes lavava roupa até as 2 horas da manhã, por quê? Ai, Porque eu tinha morrido de ciúmes dele também, então sábado e domingo ele ia pro clube e eu ia ficar em casa, lavando roupa, cuidando de... Jamais. Teu cu. Então, exato, né? E que também nessa época ela é do meu time, viu, Luiz Antônio? Ela é do meu time. Bota as tendas na mesa. Exato, e assim, na verdade no começo de casado, imagina, era guerra, porque assim, a casa era na minha conta,
né? Então, assim, tudo isso a gente passou, era muito Nossa. era muito criança. E aí você pensar ontem e hoje, cara, hoje meu marido fala assim pra mim, nossa, tem muita... Ele falou assim, eu odeio ver louça suja na cozinha. Lava. Eu não vou lavar, não quero saber, só tá eu e você. Muito bem. E ele vai, ele Tá lava, certo, é ele isso aí. arruma, ele faz tudo, ele faz a comida pra mim, não tô com vontade, não tenho vontade de nada, mas... Então, e ele faz a massagem no meu pé também. Então, assim, é muita história. A gente passou por muita coisa e assim fomos crescendo profissionalmente. A gente foi se desenvolvendo como pessoa, né, dentro da relação e criando essas crianças, né? Cheio de trauma, tudo certo, né? Paga uma terapia. Mais filho sempre tudo é culpa do pai e da mãe mesmo, então tá tudo certo. Eu falo pra minha mãe várias coisas. Eu falo, mãe, mas é porque eu fui pai e da criada. mãe. Então é tudo culpa minha. A minha mãe, quando eu era bem nova. Desculpa, e fiz inglês, fiz espanhol, tudo isso com um monte de filho. Morei 3 meses no Deus. Canadá. Jura? Juro, o Oswaldo filhos, ficou seus com as crianças tudo pequenininho em casa, porque a Avon queria me promover, e a minha chefe falou, ele falou, precisa você acelerar o teu inglês, porque senão eu não consigo te promover, era para um cargo de gerência, né? Aí eles me deram um período sabático, junto com umas férias minhas, fui pro Canadá, fiquei 3 meses, o Oswaldo aqui com as crianças, 3 tudo meses, pequenininho. entendi. 3 meses. Mas 3 meses com 3, deixou 3 filhos pequenos. Eu te entendi 3 anos, imagina, pior ainda. Eu não Então, reconheço nem a assim, mãe quando tudo assim. Olha, meu Deus. A gente nunca... Que legal que vocês tiveram também uma régua alta, né? Porque pelo visto seu pai e sua mãe foram... Não, teu pai foi muito com brother. certeza, meu pai, Acho que mesmo ele se intrometendo, ele sabia que vocês eram muito imaturos. Não, mas acho que foi uma intercessão necessária. E não justamente tinha, por isso. e assim, ele foi muito brother. E a gente tem uma história de família muito diferente. Primeiro pelo nível social, que era diferente mesmo. Meu marido, a família dele é bem simples, né? E minha sogra, ela foi abandonada pelo marido com 7 filhos. Nossa, Puta que eu Minha pariu. sogra foi fazer faxina para poder sustentar esses meninos e terminar de pagar o apartamento que eles tinham, né? Então é uma história de vida totalmente diferente. Ele sempre já foi mais responsável e adulto. Eu era menininha. A vida cobrou dele mais cedo, né? Saquei. Eu era super assim mimada mesmo, filhinha de papai. Meu pai, quando meu marido tirou a minha identidade com 16 anos ou 18 anos, não lembro direito, porque eu não tinha. O RG? Não tinha o RG. Acho que foi com 18 anos pra eu trabalhar, porque eu não tinha. E me botou pra trabalhar com a irmã dele numa imobiliária. Meu pai ficou 2 meses sem falar comigo. Poxa. Porque a filha dele não tinha necessidade, não tava faltando nada. Era uma questão Era só de estudar. honra, sabe? Por que Que eu coisa. tava... Eles odiavam o Oswaldo. E é a pessoa mais, assim, virou filho e é tudo pra minha mãe. Hoje até mais do que meus irmãos, tudo fica na conta dele. Ela grudada nele, ele é divertido demais, né? Então, Amém, né? Deus sabe o que junta, Cris. Deus exato. sabe o que junta. Deus Então, sabe o que assim, é faz. muita... A gente passou muita coisa mesmo. Agora só um ponto aqui pra gente voltar na pauta. O que você diria que a maturidade trouxe de bom pra você na cama, no sexo? Liberdade. Liberdade, porque assim, não tenho medo, não tenho vergonha, que nem... Eu engordei 20 quilos. 20 quilos, né? E eu podia estar, sei lá, eu tive uma chefe minha que uma vez ela falou assim, eu tenho tanta vergonha do meu corpo que ou eu me troco no banheiro, ou eu me troco de luz apagada, e eu cago pra isso, gente. Tudo bem, tô gorda, lógico que não tô satisfeita com o meu corpo, né, mas isso é um problema meu, não é do meu marido. Então, Verdade. e ele também. Então, assim, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, né, de fases, né, das fases, né, de uma menopausa, por exemplo, de tudo que vem com a menopausa que ninguém ensina pra gente. Então, se a gente não tem esse conhecimento, eu acho que fica mais difícil. Então, aliado isso, o conhecimento, aliado à maturidade, eu acho que é a liberdade mesmo, de assim, tá afim, não tô afim, eu quero desse jeito, não quero desse jeito, e não é só isso, que é o sexo não é isso, não é só a penetração, né? Se a gente dependesse disso, tava fudido hoje, porque eu não consigo. Eu falei pra ele esses dias, falei, bem, acho que nunca mais você vai me penetrar.
Nunca mais. Eu acho que agora atrofiou de vez com essa última cirurgia, porque a gente já tá um tempo sem fazer sexo. E a última vez que eu fui fazer exame ginecológico, meu médico falou, ele falou, Cris, como é que você aguenta? Ele falou, você vai fazer 16 dias de creme hidratante na farmácia, não é o lubrificante, você vai usar um creme hidratante que é tratamento, 16 dias para eu conseguir fazer exame. Ele falou, porque não tá dando. Então agora eu falei pro meu marido, falei, nunca mais. Ele falou, dá os seus pulos. Falei, então, mas assim, eu acho que é essa a consciência de corporal, assim, do que eu realmente... É que o sexo não tá só no físico, né? Eu acho que é muito isso. Não, assim, eu acho que a gente aprende que o sexo no relacionamento, ele tá muito fora da cama. Ele tá muito fora da cama. Então, assim, tudo que acontece antes é muito, como se fala, é muito preparatório, entendeu? É quase preliminar, né? Para esse sexo. Então, toda a relação de intimidade que você constrói, todo o carinho, toda a conversa, né? E eu acho que é o que faz o sexo ficar gostoso. É um assunto bem resolvido, né? É muito, muito. Pra gente sempre foi, né? Eu acho que a gente foi... Eu tive uma escola. Olha a Valkyria, hein? E Cris, pra finalizar, a gente já tá aqui já mais ou menos 1 hora e pouquinho. Eu quero uma frase sua pra falar o que é sexualidade pra você. Pra você, filósofa Cris Machado. Filósofa Cris, e aí? O que você sente no seu coração? A gente já tem a definição na OMS, que é super bonita, você com certeza sabe. Mas e aí, no fundo do teu coraçãozinho, do coração da Cris, o que é sexualidade? Não tem como não ser conceitual. Tá. Então, sexualidade pra mim, ela faz parte da minha identidade, da forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu não existo sem ser a forma sexuada, né, de me apresentar. Eu não consigo estar aqui sem trazer a minha sexualidade, né? Então, ela faz parte da minha identidade, de quem eu sou, parte saudável de quem eu sou. Ai, que lindo! E bom, gente... Deixa os canais agora do Love Plan. Os casais que estão nos assistindo, se alguém se interessar e quiser participar do Love Plan, como é que faz? Então, pode acessar o Love Plan oficial, que é o Instagram, ou loveplan.com.br, o site, que lá a gente tem alguns testemunhos, mas é só... E também, se quiser vir via Sophie também, me chamar, a gente chega em mim. Coloco aí também os seus arrobas da Sophie, o seu mesmo também, você... Ele é bem pessoal. Então eu coloco aqui também o da Sophie, dos produtos. Galera, só acessar, comprar e... Vamos colocar também o Oswaldo aqui no perfil do Oswaldo. Sim. E, gente, do mesmo jeito ele participou do programa. Porra, ele não tá aqui, mas ele participou. Do mesmo jeito que a gente tá super motivado e inspirada com a história da Cris. Eu espero que vocês também, que vocês tenham curtido. Seja no Spotify, que a gente tá no Spotify, sim. A gente tá quase lá. A gente teve problemas técnicos. A gente tá resolvendo. Mas finge que já tá tudo certo. E... ou no YouTube. Ou no YouTube, claro. Gente, o YouTube é completão lá. A gente não faz cortes. Aqui no Instagram, se você estiver vendo a gente no Instagram, a gente faz uns mini cortezinhos, tá? Mas a entrevista aqui na íntegra, você consegue ver lá no YouTube. E se inscreve. A gente tá precisando de seguidor. Sininho, comentário, curtidas. Sininho. Gente, muito obrigada. Obrigada, foi maravilhoso. Gente, foi uma delícia. Inspirador. Obrigada. E até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.